Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, minha gente! Paz, saúde e sabedoria para você nesse dia especial que Deus preparou para gente. Que bom, muito bom mesmo estar com vocês aqui todas as manhãs, durante a semana, trazendo as nossas pérolas de sabedoria. E esse mês estamos aqui com vocês, tirando aqui alguns ensinamentos do livro de Provérbios. Se você está na sequência, acredito eu que você vai ler hoje o capítulo 16. Se você não leu, leia com calma, verso por verso, e daqui a pouquinho eu quero compartilhar com você algumas pérolas aqui de sabedoria desse capítulo 16 de Provérbios. E no final eu oro por todos vocês. Mas antes, quero fazer um convite para você estar conosco em Curitiba, neste próximo 21 de julho, é o próximo domingo, às 15 horas, chamado 3 da tarde, né? Vamos estar nos reunindo no Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Você é muito bem-vindo, porque agora a partir de julho estamos realizando uma única reunião mensal e o dia escolhido para o mês de julho foi 21/7, que é o próximo domingo, às 15 horas. Mais informações, nós temos o nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram. Lá no Instagram tem essas informações. Que Deus te abençoe e vamos então para as nossas pérolas de sabedoria. Provérbios capítulo 16 diz o seguinte: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Verso 2 e 3. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Então veja bem, o livro de Provérbios, quando você lê do capítulo 10 ao 15, você vai aprender ali como se relacionar com o seu próximo. É isso, relacionamento humano, certo? Depois, se você observar, do capítulo 16 de hoje, e se você ler até o 19, tem a ver com a relação do homem com Deus. Para você ver a importância desse livro, que ele nos ensina a ter bons relacionamentos com as pessoas, com o próximo, mas também termos uma boa relação do homem com Deus. Podemos dizer o seguinte, nesse texto, que o homem propõe, mas Deus é quem dispõe. Vou repetir. O homem propõe, mas Deus é quem dispõe. Esse é o ensinamento nesse provérbio aqui, no verso 1 do capítulo 16. Aí quando você vai para o 2, a gente percebe o quê? Que a consciência é um guia cego, a menos que esteja iluminada pela palavra de Deus. Olha o que diz aqui: todos os caminhos do homem são limpos na sua opinião, mas o Senhor pesa os espíritos. Então, espíritos, né? Então aqui está falando aqui de consciência. Então a consciência é um guia cego, a não ser que, a menos que esteja iluminada pela palavra de Deus. Por isso que o salmista escreveu: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Também no Salmo, há um Salmo que diz, o Salmo 119, o salmista diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Entendeu? Olha que interessante. Então, muito cuidado com a sua consciência. Se não tiver a palavra de Deus, você pode decidir errado, e inclusive as questões espirituais. Tem que ter o direcionamento da palavra de Deus, a sabedoria do alto. No verso 3, a gente vê sobre confiar, né? Confia ao Senhor as tuas obras, né? Ou entrega
entrega para Ele. Confiar é de confiança, de certeza, você não pode ficar dividido, ou confia ou não confia, né? Tá certo? Então aqui o que a gente aprende? Que a fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz nos ajudará a andar segundo o Espírito. E assim, com todos os seus pensamentos, serão estabelecidos apropriadamente. É o que Deus quer fazer, certo? Quando você anda segundo o Espírito, segundo a palavra de Deus. Então confia, entrega, porque daí os pensamentos, os planos vão ser concretizados debaixo da bênção de Deus. Também o verso 4 diz assim: todas as coisas tem feito o Senhor para si mesmo, e até o ímpio para o dia mau. O sentido aqui deste provérbio é que o plano de Deus foi projetado por Ele e para Ele mesmo. E neste plano está a verdade de que os ímpios sofrerão por sua maldade, a menos que se arrependam. Por isso, minha gente, que nós pregamos Jesus Cristo, pregamos a palavra de Deus, para que o maior número de pessoas venham conhecer esta verdade, que é Cristo, que é Jesus, que é a sua palavra, que nós precisamos dele, entendeu? Então semeie a palavra de Deus. Você que está me ouvindo, esse ensinamento não é só para você ser abençoado, mas é para edificar sua fé e para entender que você faz parte de um projeto de Deus. O projeto que Deus fez, Ele incluiu você. Por isso que você está me ouvindo, entendeu? Então, Ele fez todas as coisas. Então, nós temos que compreender que esse plano que Deus fez, quando uma pessoa que está no caminho errado se arrepende, tá? E ela se volta para Deus, então Deus vai cuidar dela. Tá certo? Outra coisa interessante que eu separei aqui, mais um texto aqui, o verso 8 do capítulo 16 de Provérbios. Melhor é o pouco com justiça do que a multidão de frutos sem direito. Aqui é conhecido esse dito. O pouco, já ouviu falar esse ditado? O pouco com Deus é muito? É um dito, né? O pouco com Deus é muito. Então é melhor o pouco com justiça do que a multidão de frutos sem direito, né? Em outra Bíblia, eu tô ensinando vocês aqui com duas Bíblias. A outra diz o seguinte, o verso 8, diz assim, ó. O coração, o verso 8, melhor dizendo, melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. É o tal negócio. Às vezes você está vendo coisas acontecendo aí na sua cidade, na nossa nação, em outros lugares, né, do mundo aí, vê tanta injustiça, tanta coisa errada, parece que está prevalecendo, mas não vai não. Tudo um dia vai ter um acerto. Então é melhor você fazer a coisa certa, é melhor ter pouco, mas com Deus fazendo a coisa certa, do que às vezes ter muito ilicitamente, né? Então uma hora vai ter problema. Então é melhor ficar com Deus e fazer a coisa certa, porque assim a gente é mais feliz e temos a consciência tranquila. Tá certo, meus irmãos? Bom, o seguinte, tem um outro verso que eu quero destacar aqui, Provérbios 16, o verso 15. Olha que legal isso aqui, ó. Na alegria do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como nuvem da chuva tardia. Na alegria do rosto do rei está a vida. Então, gente, se os homens se empenhassem para alcançar o favor de Deus, como eles o fazem para alcançar o favor dos monarcas ou dos líderes, né? A sua bênção seria ilimitada. Ilimitada. Esse é o ensinamento, né? Se realmente a pessoa buscasse o favor de Deus em oração, em obediência à palavra, né? Ou seja, a bênção ela é ilimitada. Então nós temos que buscar em Deus. O Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o nosso socorro vem de Deus. O nosso socorro vem do Altíssimo, vem da sabedoria do alto.
Muito bem. Outro que eu quero destacar aqui hoje, o verso 20, Provérbios 16, verso 20. O que prudentemente atenta para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor é um bem-aventurado. Esse provérbio aqui, a gente poderia traduzi-lo da seguinte maneira: aquele que dá atenção à palavra de Deus achará o bem, e aquele que confia no Senhor, quão feliz é, quão feliz é. Então, meu amado, você confia em Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem lido também o livro de Provérbios com a gente? Ou seja, você então vai se tornar próspero, vai se tornar sábio, ouvindo a palavra de Deus e colocando-a em prática. Porque o verso 21 do capítulo 16 diz: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura de lábios aumentará o saber. O sábio de coração é chamado prudente. Não há maneira alguma de alguém ser sábio de coração sem permitir que a Bíblia seja o seu professor e guia. Então não tem como a pessoa ser sábia de coração se a palavra de Deus não estiver no coração dessa pessoa. Entendeu isso? Porque nós não estamos falando de sabedoria terrena, estamos falando de uma sabedoria superior, de uma sabedoria de Deus. Muito bem, o verso 22. Manancial de vida é o entendimento para aqueles que o possuem, mas a instrução dos nécios é pura estultícia. Esse provérbio aqui facilmente pode ser abreviado e explicado assim: se alguém entender a Bíblia, isto será para ele um manancial de vida. Manancial de vida. Então, meu amado e minha amada ouvinte, quando você lê as Escrituras, é Deus falando contigo, é Deus agindo e falando com você. Por isso que a gente está nesse mês de julho batendo na tecla: leia as Escrituras, leia a Bíblia, tenha prazer na lei do Senhor e leia também esse mês de julho o livro de Provérbios. Leia e releia se for necessário, para que você entenda o que Deus está nos ensinando, o que está te ensinando para uma vida sábia, para uma vida melhor. Para a gente orar, para a gente terminar com oração, eu quero destacar aqui o verso 23 e 24. O coração do sábio faz prudente a sua boca e aumenta o saber dos seus lábios. Favos de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Então a gente vê o seguinte, que a pessoa sábia é alguém que conhece a Bíblia e, portanto, é sábio quanto às coisas de Deus, que são as coisas que na realidade têm valor. E a questão do favos de mel, é interessante isso aqui: favos de mel são as palavras suaves, ou seja, as palavras suaves falam de palavras bondosas, que tem o seu coração, ou o seu fundamento, né? O seu fundamento nas Escrituras. Então você veja bem, o mel é saudável, né? Muito bom o mel, né? Então aqui ele está dizendo que favos de mel são as palavras suaves. Olha que lindo, que as minhas palavras, que as tuas palavras sejam para edificar quem ouve, né? Que traga saúde para as pessoas. Espero que nossas reflexões, nossas pérolas de sabedoria também estejam te ajudando a você melhorar de vida. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por mais um episódio, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.